Muita gente fica confusa com a continuidade dos quadrinhos da Marvel, né? Não entende o que acontece depois disso tudo, aquela coisa toda. E isso piora muito quando a gente pensa na continuidade dos X-Men, que é uma coisa mais confusa ainda. Tem muito retcon, coisas da história que são simplesmente mudadas depois de já terem acontecido. Um negócio complicado de entender, por exemplo, é a família do Scott Summers, que tem ele, o Ciclope, e dois irmãos. O Alexander Summers, mais conhecido como Destrutor, e o Gabriel Summers, o Vulcano. E é dele que a gente vai falar nesse vídeo. Trunks, Peter aqui. A família Summers é um negócio muito complicado. Até porque tem muita gente famosa, né? Além desse que eu já falei na introdução aqui, ainda tem o Nathan Summers, que é o Cable, o Nate Gray, a Rachel Summers, todos esses filhos do Ciclope em realidades alternativas. E ainda o Christopher Summers, o pai do Ciclope, do Destrutor e do Vulcano. Daria um vídeo só explicando a relação complicada desses personagens todos, né? Mas hoje a gente vai falar do Vulcano, o Gabriel Summers, que é o mais novo dos três filhos do Corsário. E o que tem a história mais complicada, né? Tanto que é o único dos três irmãos que pode ser classificado totalmente como um vilão. O que rola com a origem do Vulcano, né, que torna ela tão complicada, é um acidente de avião que toda a família sofreu. Ali a gente tinha o Ciclope e o Destrutor, ainda crianças. O Christopher Summers, que são o pai deles, e a Catherine Summers, mãe das crianças lá, e que estava grávida do terceiro filho. Eles sofrem esse acidente de avião, onde as duas crianças sobrevivem e os pais, em teoria, morrem. Por que em teoria? Porque não foi um acidente de avião comum. Na verdade, eles foram atacados pelo Império Shi'ar. Foram sequestrados pelo D'Ken, que era o soberano do Império nessa época. Ali o Corsário tenta fugir do ataque e o D'Ken acaba matando a Catherine, mas a criança no ventre dela não. O que acontece é que o Gabriel Summers, antes de nascer, ele é levado pelo Império Shi'ar e colocado numa incubadora toda tecnológica, onde ele fica até virar adolescente. Era assim que o Império Shi'ar criava escravos. Aí, quando o Gabriel Summers, já adolescente, né, tirado dessa incubadora, ele é mandado para a Terra como um soldado do Império para lutar junto com o Eric, o Vermelho, que era um general do D'Ken. Chegando na Terra, o Gabriel Summers resolve não seguir as ordens. Ele tem algumas vagas lembranças do passado, tipo o nome dele. E ele é encontrado pela Moira McTaggart, que vai ajudando ele a desenvolver os poderes, né? O cara é um mutante nível ômega capaz de manipular muita energia. Com isso, é claro que ele chamou a atenção do Professor Xavier, que já tratou de colocar ele numa equipe dos X-Men e percebeu que ele tinha alguma ligação com o Scott Summers, o Ciclope. Aí o Professor X já encaixa ele numa equipe, porque é nessa época que tá rolando um problema sério com a equipe original dos X-Men. Eles estão todos presos na Ilha Krakoa, aquela ilha que tem vida própria, né? E esses X-Men, série B, digamos assim, são mandados para resgatar essa galera. A missão de resgate, galera, é um fracasso total, um fracasso completo. Todos os X-Men que estavam na equipe do Vulcano, que era uma galera, tipo, mais conhecida, todos eles morreram. E só o Vulcano conseguiu salvar, mas ninguém sabe. Ele chega a encontrar o irmão lá, né? Eles conversam e o Ciclope fica muito mal por achar que o irmão que ele acabou de reencontrar tinha morrido, né? E o Professor X apaga a existência do Vulcano da mente do Ciclope e de todo mundo que viu ele. O Vulcano, que não morreu, vai passar um bom tempo no espaço, preso no tipo de cápsula que a própria Ilha Krakoa acabou colocando ele. Até que ele desperta e resolve se vingar do Professor X. Ele quase consegue realmente matar o professor. É aí que ele volta e conta toda a história do que rolou em Krakoa, que era uma coisa que ninguém dos outros X-Men sabia direito. E rola uma guerra gigante entre ele e os X-Men liderados pelo Ciclope. E sim, precisou de toda a equipe para dar conta do Vulcano. O cara é nível ômega. Ele acaba fugindo da Terra, renega o Scott Summers como irmão e vai fazer o quê? Vai procurar mais vingança, é coisa de vilão, rapaz. Dessa vez ele vai querer se vingar do Império Shi'ar pela morte da mãe dele e tudo mais. Só que no caminho ele descobre que o D'Ken tá em coma e o Império agora é governado pela Lilandra. O Vulcano é derrotado pelo Gladiador, que é o chefe da Guarda Imperial, e é preso. Na prisão ele conhece a Rapina, irmã da Lilandra e do D'Ken, que vira o par romântico dele e os dois são soltos por decisão do próprio Império, já que Lilandra foi tirado do trono. Fora da prisão, o Vulcano reencontra o D'Ken, o cara que matou a mãe dele ainda grávida, né? Cura o D'Ken com os poderes dele, se casa com a Rapina e logo em seguida mata o D'Ken, que era o que ele queria, né, desde o começo. Assim o Vulcano vira o soberano do Império Shi'ar. Ele consegue uma coisa ainda melhor do que a vingança que ele tinha planejado quando saiu da Terra. Desde então, ele já apareceu algumas vezes, né? Ele continua sendo um vilão muito poderoso. Ele foi colocado oficialmente na lista dos mutantes nível ômega vivos. Então ele é um dos mutantes mais poderosos que existem. E ainda tem todo o exército de tecnologia Shi'ar à disposição dele. Sempre que ele tem a chance de incomodar os irmãos, o Scott Summers e o Alexander Summers,
ele não perde essa chance e às vezes até sobra pra Rachel Summers, a sobrinha dele. Fora o ódio que ele tem pelo Professor X por causa de tudo que rolou em Krakoa. Né, que com certeza ele ainda não esqueceu tudo aquilo. O Vulcano com certeza é um dos melhores vilões dos X-Men por toda essa ligação de sangue com vários deles, né? Até seria, tipo, muito maneiro ver ele sendo adaptado pros filmes da Marvel. Já pensou isso? Mas aí, Jovem Nerd, o que você achou dessa história? Você achou complicado? Conseguiu entender onde o Vulcano entra nessa confusão toda dos X-Men? Você quer ver ele no CM também? Comentem. E não esquece, coloca aqui embaixo seu joinha, tá aqui embaixo, ó. Joinha, thumbs up pra ajudar o vídeo, você sempre ajuda. Obrigado, eu sei que você ajuda. E se inscreve aqui, porque sem a sua inscrição dá vontade até de parar. Eu preciso de você nesse canal para continuar esse trabalho. É impressionante, galera. Vocês se inscrevem e a gente vai trazendo mais vídeos. Isso é muito bacana. Muito obrigado por isso, pela sua inscrição. Você não é mais um, você é o um. Obrigado de coração, tamo junto sempre. Até a próxima. Fui!